Vamos lá, Salmo capítulo 37. Abra sua Bíblia no Salmo de número 37. A gente vai conversar alguns minutinhos, menos do que ontem, sobre o que está no Salmo de número 37. Esse salmo é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, até porque ele fala que Deus realiza o que está no nosso coração, se a gente se deleita nele, né? Nós gostamos muito dos textos da Bíblia que fala, que nos abençoa. E a gente gosta das canções que nos abençoem. A gente gosta das canções que diz que eu tenho a marca, o Senhor vai me restituir, o Senhor vai me dar, o Senhor vai me fazer, o Senhor vai me elevar, o Senhor vai me... A gente adora o Senhor cantando para nós também. A gente gosta, não estou dizendo que é errado, mas é a música que mais vende, é a música que a gente mais gosta. Quais são os textos na Bíblia que a gente mais lê? São as promessas. São aqueles que falam que Ele vai derrubar nossos inimigos, que Ele vai nos exaltar, que Ele vai nos honrar, que Ele vai fazer o seu povo prosperar. Mais uma vez a gente no centro. A gente muitas vezes, sem perceber, se aproxima de Deus por causa de nós. E Deus é só um ser que a gente, sem perceber e sem intenção, a gente usa a nosso favor. Por exemplo, quando você se aproxima de Deus, o que Deus está vendo não é se você está próximo dele e nem da onde você veio. O que interessa para Deus, por que você está vindo? Ele abençoa intenções. Quando você se aproxima de Deus, Deus está perguntando: o que te trouxe aqui à minha presença? Qual foi tua mola propulsora? Qual foi a tua força propulsora? O que te tirou do lugar para vir à minha presença? Bom, grande parte das pessoas que se aproximam de Deus se aproxima de Deus não por causa do que Ele é, mas por causa de um problema que tem. Um exemplo: o que te traz aqui na minha presença? Aí ele diz assim, ele saiu daqui e foi para a presença de Deus. E Deus está me perguntando: o que você traz aqui? O que te traz aqui? A minha doença. Eu não vim até o Senhor por causa do Senhor. Eu vim até o Senhor porque o Senhor pode curar. Então eu estou dizendo, eu não vim até o Senhor por causa do Senhor, eu vim até o Senhor por causa de mim. Bom, a graça de Deus é graça em qualquer lugar, Ele nos abençoa de qualquer jeito. Mas, dependendo da intenção com a qual a gente se aproxima de Deus, teremos dele por muito tempo ou não. Nós vivemos hoje um tempo de apostasia muito grande, e é mistério que isso acontecesse, está escrito lá no Tessalonicenses. Nós somos hoje, dizem pesquisas, 42 milhões de evangélicos no Brasil, e as mesmas pesquisas dizem que nós somos 56 milhões de ex-evangélicos. Quanta gente, apóstolo Sinomar, entraram por essa porta e saíram por aquela como uma manada, não é? Quantas pessoas entram às nossas igrejas com a porta aberta e parece que a porta dos fundos estão mais escancaradas ainda. Pessoas que passam e a gente diz: caramba, se converteu, tu procura no mês seguinte e não está mais lá. Gente que já esteve aqui, ministrando na nossa vida com autoridade, com poder, com graça, e hoje estão perdidos no mundo, perdidos. Como a porca que voltou a revolver-se no lamaçal, como o cão que voltou ao seu próprio vômito. Quantas pessoas nos trouxeram a Cristo? O pastor que me evangelizou, que era jovem, que me apresentou a Jesus, que era uma referência, era uma pessoa para quem eu olhava. Ele não me falava de Jesus o tempo inteiro, ele era Jesus para mim. Eu via Jesus nele. Eu olhava e comparava a vida dele com a minha, eu falava: eu quero ser igual a esse cara, meu. E o testemunho dele me arrastou, porque, como dizia a vovó, né, conselhos convencem, mas exemplos arrastam. E o exemplo daquele camarada me arrastou para Jesus de tal forma que foi inevitável. Hoje, perdido, longe, ateu. Como pode isso? Um dado da União de Estudantes Evangélicas mostra, li há bem pouco tempo atrás, uma realidade triste. Por exemplo, até o final da década de 2000, ou antes dela, do término dela, um jovem cristão que entrasse na faculdade, na academia, que viesse perder a fé, olha isso, apóstolo, um jovem cristão que entrasse na academia, que porventura viesse perder a fé por causa dos ensinos, ele quase sempre perdia a fé entre o 5º e o 6º período. Ele era tão bombardeado
por teorias anticristãs e ateias, que quando se perdia a fé na década de 90 para trás, era no 5º, 6º período. Hoje, os jovens cristãos estão perdendo a fé no 1º período. No 1º período, o jovem não está tendo argumento contra as embatidas do secularismo. Nós estamos vendo um tempo de muita movimentação naquilo que se chama corpo de Cristo. Muita gente apostatando, o número de ateístas aumentando substancialmente, assustadoramente, porque dizer-se ateu hoje soa intelectual. Eu não creio mais nada. Você vai no Sudeste, eu não sei aqui no Centro-Oeste, é moda dizer-se ateu. É moda. Tenho colegas pastores que hoje são ateus. Bom, o papa do ateísmo hoje no mundo é o Richard Dawkins. Dawkins, ele tem rodado o mundo falando sobre o ateísmo e ridicularizando a fé cristã. Ele não poupa esforço para ridicularizar a fé cristã. E ele tem conseguido de tal forma demover gente da fé, que ele criou uma coisa chamada clero, que é uma entidade para acolher sacerdotes que perderam a fé, que viveram nela a vida inteira, não tem como se sustentar. Começou há 3 anos atrás com 30 pessoas, hoje tem mais de 400 sacerdotes. Estamos perdendo a bênção que eu chamo da longevidade. Nós estamos perdendo o que eu chamo da bênção da permanência. Estamos ficando pelo caminho, como eu preguei ontem, estamos sendo interrompidos. Nossos processos existenciais estão sendo interrompidos o tempo inteiro. Gente que começa e não acaba. Gente que recomeça e não acaba de novo. Gente que recomeçou de novo, mais uma vez foi interceptado e desiste. Vai se transformar num ser que ele não foi chamado para ser. Nasce nele uma entidade subjetiva, ele acaba sendo roubado de si mesmo, se transforma num ser que Deus não conhece, e o que sobra para ele é a inexistência, ou seja, a ausência da vida. Ele não vive, ele existe. O que está acontecendo com os homens que estão perdendo fé? Porque pessoas estão abandonando um Deus como o nosso Deus. Bom, eu queria falar com você um pouquinho sobre isso rápido. 37, deixa eu ler um texto para você, bem rapidinho, que diz assim, olha lá o versículo 23. Confirmados pelo Senhor são os passos do homem em cujo caminho ele se deleita. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor lhe segura a mão. Vamos juntos? Mesmo com as versões diferentes, vamos ler? Confirmados pelo Senhor são os passos do homem em cujo caminho ele se deleita. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor lhe segura a mão. Eu amo esse versículo, cara. Eu amo porque revela o tipo de Deus que a gente serve. Um Deus que não nos trata como marionetes. Um Deus que não nos criou seres autômatos, sem vontade, sem desejo, sem liberdade. Não é isso que esse texto diz aqui. Pelo contrário, ele diz assim, confirmados pelo Senhor são os passos do homem cujo caminho ele se deleita. Esse texto nos faz pensar a nossa realidade presente. Nós vivemos hoje, na minha concepção, o maior paradoxo da história dos homens. Que paradoxo é esse, pastor? Nós nunca tivemos tanta liberdade e nunca estivemos tão encadeados, tão presos, como eu preguei ontem. Nunca tivemos tanta liberdade, capacidade de ir e vir, capacidade de questionar, capacidade de dizer não, capacidade de tudo. Nós temos liberdade de informação, de comunicação, nós temos liberdade para não ser, para ser, deixar de ser, voltar a ser. Liberdade ampla, total e restrita é a marca da pós-modernidade. Mas a despeito dessa liberdade toda, eu nunca vi uma geração tão escrava. Eu nunca vi uma geração tão amarrada. E o pior, as cadeias da geração pós-moderna
são invisíveis e as que se veem, as portas estão abertas. E se as portas estão fechadas, está na mão do preso. Ele continua preso. Quero ver um exemplo? Vou dar um exemplo para você. Eu trabalhei muitos anos numa determinada empresa. E uma pessoa com a qual eu trabalhava fumava 4 maços de cigarro por dia, às vezes mais. Eu, asmático, eu uso bombinha até hoje. Clenil compósito. Esse remédio me acompanha há 200 anos, cara. Tem jeito, de manhã eu tenho que dar bombadinha, senão não funciona o resto do dia. Asmático. Isso é uma herança genética, minha família inteira é asmática. E eu trabalhava numa salinha, eu era procurador de banco e trabalhava com um sujeito que fumava direto. Naquela época podia se fumar em lugares fechados, desgraçadamente, né? E ele fumava um cigarro atrás do outro. Antes do cigarro da boca acabar, ele já acendia outro. Ele era fumante ininterrupto e eu fumante passivo. Teve uma vez que eu passei muito mal dentro da sala e eu educadamente falei assim, pô, Alexandre, será que dá para você desligar ou apagar o cigarro 10 minutinhos, cara, para eu dar uma respirada? Rapaz, eu acho que a mulher dele dormiu de calça comprida ou não sei, alguém, ele estava muito mal naquele dia. Quando eu falei para ele assim, pô, apaga o cigarro, ele levantou do banco, cala tua boca, eu não vou pagar. E o palavrão, ele falou palavrão que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Eu falei, meu Deus, isso é palavrão, era tanto palavrão, mas tanta ira. Ele levantou com tanto ódio. Eu não vou apagar nada, pô, você é um escravo da tua religião. Se você não pode fumar, eu não posso fazer nada. Eu tenho pena de você, Neil, porque você é Bíblia, você é um escravo, você não pode nada. Eu não, Neil, não se mete na minha vida, Neil. Eu fumo, eu bebo, eu faço o que eu quiser. Neil, eu sou livre. Agora, se você é amarrado, o problema é seu. Não me venha com suas cadeias para junto de mim. Mas o cara entrou no campo religioso do nada, ou seja, aquilo estava dentro dele já preso há tanto tempo, que quando ele teve uma oportunidade, ele jogou na minha cara, me chamando de escravo, de bitolado, de gente que recebeu lavagem cerebral. Ele é livre, ele celebra a vida, ele fuma, ele bebe, ele faz de tudo e tal. E eu não, eu sou escravo. Eu falei, pô, peraí, Alexandre, tem alguma coisa errada aqui que não está certa. Você está dizendo que você é livre, eu sou escravo porque eu não posso fumar? Mas quem te falou que eu não posso fumar? Você é Bíblia, você não pode fumar, mas vocês Bíblia não podem nada. Eu peguei o cigarro dele, dei um traguinho. Se escandalizou como algum de vocês aqui? Aí eu falei, e aí, Alexandre? O que vai acontecer comigo? Ué, tu pode fumar, Neil? Posso. Se eu chegar lá fora, Alexandre, mandar o cara do boteco dizer assim, ó, bota uma caninha da roça aí para mim, e eu pagar, e beber, quem vai me pedir? Se eu quiser pegar uma cliente dessa aqui que dá mole para a gente, eu quiser botar no meu carro e levar para um motel e pedir um quarto, quem vai me pedir? Se eu quiser comprar 1 quilo de cocaína e cheirar até cair, quem vai me pedir? Se eu quiser ir para qualquer balada, quem vai me pedir? Se eu quiser fumar crack, quem vai me pedir, Alexandre? Pô, ninguém, você é maior. Pois bem, Alexandre, eu posso tudo, meu irmão. Agora, Alexandre, jogue você esse cigarro fora e nunca mais fume. Pô, tu sabe que eu fumo desde 9 anos de idade, eu não posso. Quem é o escravo aqui? Eu ou você? A visão do Alexandre é a visão pós-moderna. Eles acham que liberdade é fazer tudo o que se quer. Mas no Evangelho, liberdade não é fazer tudo o que se quer. Liberdade, sobretudo, é não fazer o que se não quer. Eu quero fumar. Bom, eu fumo. Mas eu sou livre para não fumar. Porque eu não quero, eu não fumo. Eu sou livre para matar, roubar, me prostituir. Mas porque eu sou verdadeiramente livre, eu não mato, eu não roubo, eu não me prostituo. Eu sou livre para fazer tudo que o mundo me oferece. Mas porque eu sou verdadeiramente livre, eu tenho poder para dizer não ao mundo e me entregar a Jesus por vontade própria. Isso é liberdade. Por isso que a Bíblia diz, se pois o Filho vos libertar, concluam. Verdadeiramente livres. Portanto, ele pressupõe a realidade de uma falsa liberdade, que é essa do mundo. Quando eu digo que nós vivemos um grande paradoxo existencial, que nós temos uma geração das mais livres do mundo,
e ao mesmo tempo uma geração encadeada. Estou falando que nós estamos diante de um paradoxo. Nós estamos vivendo um tempo maldito. Uma geração viciada em tudo, em droga, em álcool, em sexo, uma geração presa à tecnologia, uma geração presa à própria imagem, uma geração presa à opinião alheia, uma geração presa do mundo, uma geração cativa do diabo, uma geração cativa de si mesmo, uma geração amarrada, uma geração infeliz. E como são essas cadeias? De portas abertas. Ninguém os empurrou para lá. Eles vão sem perceber, ou nós vamos sem perceber. E é daí que nascem os mais amargurados da vida, e principalmente, daí brotam, se no nosso caso, crente, não cristão, evangélico, mas não alguém que vive o evangelho. As pessoas que frequentam nossa igreja, como alguns de nós, que têm vida amarrada, independente de qual seja a sua cadeia, e que porque está amarrado não consegue viver abundantemente, porque ele diz, eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância, ou seja, sem cadeia. Eu vim para que vocês acordem de manhã e deem um salto dizendo, glória a Deus, que bom que acordei mais uma vez. Eu vim para que a vida de vocês seja um presente, não um castigo. Eu vim para que a vida de vocês fosse referência de vida para o mundo. Eu vim para que vocês fossem a minha continuidade na terra. Eu vim para que as pessoas olhassem para vocês e quisessem ser igual a vocês. E quando descobrissem que vocês são como são por causa de Jesus, quisessem a Jesus da mesma forma. Esse é o pensamento de Jesus para os seus filhos. Agora, quando nós não vivemos assim, ou seja, temos nossas cadeias, nas nossas cadeias dizemos, se Deus fosse bom, eu não estava aqui. Ó Deus, por que isso aconteceu comigo, Deus? Ó Deus, se Deus fosse bom, Senhor, eu não estaria vivo. Senhor, não. Essa geração é tão encadeada, e eu vou dizer para os irmãos, nós estamos num congresso de homens, dos mais encadeados nessa geração, somos nós do sexo masculino. Perguntinhas para vocês responderem, bem rapidinho, as respostas são fáceis. Se a gente faz uma análise sociológica, pensemos assim, população carcerária do Brasil. O Brasil hoje é a terceira população carcerária do mundo. Bom, dentro das cadeias públicas brasileiras, tem mais homens ou mais mulheres? Mais o quê? Homens. Viciados no Brasil, tem mais viciados homens ou viciados mulheres? Homens. O que mais? Se a gente pergunta sobre produção de violência, quem produz mais violência no Brasil, homem ou mulher? Homem. O que mais? Acidente de trânsito, quem produz mais acidente de trânsito no Brasil? Homem ou mulher? Homem disparado. E a gente vive zoando a mulher, que a mulher não sabe, não é verdade? Mulher tem fama de ser barbeira. Mas quem é que mais mata no trânsito? Quem é que mais morre no trânsito? Homens. O que mais? Deixa eu perguntar mais algumas coisinhas para vocês. Adultérios. Quem trai mais? Quem é mais adúltero, o homem ou a mulher? O homem. Deixa eu perguntar mais um pouquinho. Divórcio. Quem produz mais divórcio, pede mais divórcio? Quem é a causa de maior número de divórcio entre os casais? Homem ou mulher? Homem. Quem mais mata? Homem ou mulher? Quem mais morre no Brasil, homem ou mulher? Homem. Você é uma desgraça. Nós temos sido uma praga. Nós temos sido em grande escala a causa do que a gente vê no Brasil hoje. Agora, a gente fala assim, meu Deus, é a gente que está dando legalidade para o diabo. O diabo está usando os homens. Não é bem por aí também. Ele se alimenta do que a gente produz. Mas eu estou falando de cadeias. Cadeias. Coisas que a gente não quer praticar, mas acaba praticando. Coisas que nós deveríamos praticar e não conseguimos praticar. Nós vivemos esse antagonismo entre o dever e o querer. Eu quero, mas não consigo. Eu não quero, mas deveria. A gente vive nessa desconexão, nessa guerra interna, lutando contra a nossa tentação, que cada vez é mais poderosa em nós e nos amarga e nos impede de sermos aquele que nós somos no coração de Deus. E vivemos aquém da nossa possibilidade. Quem vive aquém da sua possibilidade peca. Principalmente se viver aquém é em função de menor esforço, é preguiça ou carnalidade.
Ele nos libertou, mas mais importante do que a liberdade é saber vivê-la. Mas é mais ou menos como aquilo que Boff fala sobre sabedoria. Boff diz assim: a sabedoria de um homem não é medida pela quantidade de informação que possui, mas pelo uso que faz dela. Boff desconstrói a ideia de que uma pessoa é inteligente por causa dos canudos que tem pendurado na parede, por causa dos diplomas que tem pendurado na parede. Boff desconstrói essa ideia de que eu sou muito sábio só porque eu fiz muita faculdade. Ele falou: não, a sabedoria de um homem não é medida pela quantidade de informação que ele possui, mas pelo uso que faz dela. Ele está dizendo o seguinte: se você tem muita informação e não consegue transformar isso em vida, você é um idiota bem informado. Se você estudou tudo isso e vive essa desgraça, você é um desgraçado inteligente. Mas se você não estudou muito disso, ou a metade disso, ou um terço disso, mas o seu exemplo de vida testifica o teu saber, então ele está dizendo também: você é um ignorante extremamente sábio. Por isso eu parafraseio Boff. Então, liberdade é importante, mas sabê-la viver é mais importante ainda, porque a liberdade mal usada é pior do que a cadeia. E o que nós estamos vendo nessa geração hoje? Uma geração livre, que usa a liberdade para entrar em cadeias invisíveis. Está aí os dados dos vícios, dos divórcios, das desgraças, da produção de violência, das ausências, das interrupções existenciais. Uma geração que encabeça todos os quadros de pesquisas as mais malditas. É como eu costumo dizer, né? Eu não sou do tempo da ditadura. A ditadura acabou em 85, mas eu tinha um amigo que falava, ele do tempo da ditadura, foi preso político, e ele falava assim: pô, no tempo da ditadura a gente reunia a juventude, e a juventude estava reunida com um monte de coisa para falar, para reivindicar, para exigir, para correr atrás. Tinha tanto para dizer e não podia. Hoje eles podem, mas já não tem mais o que dizer. Livres, mas ao mesmo tempo totalmente escravizado. Gente que não sabe lidar com a sua própria liberdade. São esses que dentro das nossas igrejas, porque não souberam lidar com a liberdade, os que apostatam. São esses que entram na academia, viram ateu no primeiro período e dizem que o problema é Deus. Não, o problema é que Deus não me abençoou, eu cheguei, Deus não me abençoou. Na verdade, o problema é que Deus não existe. Por exemplo, tu pega um ateu, o que é um ateu? Um ateu é um crente frustrado, meu. Ele se aproximou de Deus esperando receber alguma coisa de Deus, uma relação equivocada, uma aproximação equivocada. E o que acontece? Ele não recebe o que tem e diz: o problema é Deus. E aí nós temos uma geração de crentes, de homens frustradas com Deus, não porque Deus seja o problema, mas a forma como a gente se relaciona com Ele é que é problemática. Estamos usando a liberdade até para relacionarmos com Ele equivocadamente. Aí vem esse texto e nos revela algumas coisas que eu queria compartilhar com os irmãos, que são tremendas. Vamos voltar para o texto para você ver uma coisa. Confirmados pelo Senhor são os passos do homem cujo caminho ele se deleita. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor lhe segura a mão. Então, primeira coisa que a gente aprende nesse versículo, olha o que o texto está dizendo: quem planeja meus passos sou eu. Repita comigo: quem planeja meus passos sou eu. Olha o texto: confirmados pelo Senhor são os passos do homem em cujo caminho ele se deleita. Então ele está dizendo assim: Neil, eu te dei liberdade, em Cristo você é verdadeiramente livre. Construa o teu próprio caminho. Agora, Neil, saiba, faça isso com responsabilidade e inteligência, porque dependendo do caminho que você trilha para você, eu confirmo esse passo ou não. Deus, tu me libertaste. Me libertaste. Te libertei. Então vai em paz, e eu vou. Agora, Neil, não é só isso. Mais importante que a liberdade é a competência para vivê-la. Cuida bem da tua liberdade, porque eu só confirmo os passos do caminho no qual eu me deleito.
Você é livre para trilhar o caminho que quiser. Escuta o que eu vou lhe falar. Quando a Bíblia diz que nós somos verdadeiramente livres, está dizendo que nós somos livres totalmente. Nós somos livres, inclusive, para não servir o libertador. Ele nos liberta de tal forma que diz assim, Neil, eu te liberto, e se você não quiser me servir, não precisa. Eu não vou te obrigar. Você é tão livre que é livre até de mim. Não, mas eu quero ficar com o Senhor. Está usando bem tua liberdade. Então anda como quem confia em mim e me ama. Porque se você não andar assim, ainda que você tenha sido liberto por mim, você vai trilhar um caminho que eu não confirmo. Portanto, você vai ser vítima do seu próprio caminho. Depois, não vai dizer que sou eu que não te amei. Depois não vai dizer que não sou eu que te abandonei. Depois não vai dizer que sou eu que não existo. Ou seja, Deus nos liberta e nos dá capacidade para viver a nossa liberdade. E por que Deus nos liberta e diz assim, Neil, quem faz o teu caminho é você? Para que a gente aprenda que Ele não nos fez fantochezinhos, que tudo que a gente faz, só faz conforme Ele disse para nós. É como acontece muito por aí. Eu estava essa semana na igreja, aí entrou uma menina no gabinete, que está noiva há 6 anos, com casamento marcado para dezembro, agora. Ela senta no meu gabinete, não é minha ovelha, é alguém que me ouve pela internet. Escuta essa. Ela senta e fala assim, pastor, eu estou muito nervosa, estou desesperada. Por quê, irmã? Porque foi uma irmã na minha igreja, na minha casa, dizendo que eu não tenho que me casar com o meu noivo e tenho que me casar com um fulano de tal. E essa irmã já levou o fulano de tal na casa dela. Tu imagina, tu é noiva há 6 anos, além dos 3 de namoro, 9 anos um enrolando o outro. As 2 famílias da igreja, casamento marcado para dezembro, finalmente. Chega uma profeta na casa dela com um homem na mão e diz assim, minha irmã, eu trago um recado do Senhor. Você não tem que casar com o teu noivo, tem que casar com esse homem aqui. Ela disse que entrou em parafuso. Ela falou, mas minha irmã, como é que pode um negócio desse? Não, Deus está falando para a senhora casar com esse aqui. Aí ela marcou comigo, foi no gabinete e perguntou, pastor, o que o senhor acha? Eu devo casar com aquele homem? Eu falei, meu Deus, a senhora ainda está pensando, a senhora ainda está considerando. Por que uma pessoa faz uma pergunta dessa a nós pastores ou quem quer que seja? Porque talvez não conheça de fato Deus que serve, cara. Ela me diz, eu não quero contrariar o meu Senhor. Que bom, a intenção é boa, mas usa o seu raciocínio, minha irmã. Quantos casamentos, na verdade, não acontecem nas igrejas por aí fora no Brasil assim? Deus me disse que você tem que fazer isso com aquele lá. E a gente vai e faz sem pestanejar, acreditando que quem disse falou em nome de Deus. Eu acredito que Deus fala. Mas eu tenho que duvidar de quem se diz, a gente dele, de vez em quando. Nós temos que julgar a profecia. Agora, por que é tanta gente vivendo erro? Quanta gente dizendo assim, pastor, Deus me disse para casar com esse homem, agora ele me bate todo dia. Deus me botou numa furada, hein? É mais ou menos aquele espírito de Adão lá no Éden, né? Deus visitava Adão todo dia tardinha, depois do pecado ele se esconde de Deus. Ou seja, perdeu o juízo, né? Porque um cara que acha que pode se esconder de Deus atrás de uma moita, não pode estar bem, pode? E o pior, Deus passa, né? Ainda olha Adão atrás da moita. Adão, onde estás, Adão? Adão? Ô Adão, o cara aqui atrás da moita, mano, se escondendo de Deus. O cara pode estar dentro da razão dele? Não pode, cara. O que houve, Adão? Quem te mostrou que você estava nu? Olha, Adão, a mulher que tu me deste, ou seja, o problema é teu. Eu estava bem aqui. Olha a furada que tu me deu. Nós usamos mal a nossa liberdade e vamos cair dentro de uma cadeia existencial. Lá dizemos que o problema é Deus. Deus nesse texto me diz, Neil, quem faz teu passo é você.
Então vá com discernimento, vá com inteligência. Eu não fiz você um boneco, não fiz você um ser automático, autômato. Eu te libertei e te dei capacidade para ver a tua liberdade. Mais importante que a liberdade é a capacidade para vivê-la. E por que Deus nos dá isso, irmãos? Por algumas razões. Primeiro, Deus respeita a liberdade que nos concedeu em Cristo. Se Ele me libertou, Ele está dizendo, eu não vou ficar controlando a tua vida. Eu te dou liberdade até para se libertar de mim. Você é livre. Me sirva, a não ser que seja só por amor. Ele respeita a liberdade que nos deu. Deus não é um Deus que me liberta e diz assim, ó, você é livre, mas livre para me servir. Então não é totalmente livre. Eu só estou trocando de senhor. Quase sempre pergunto, pastor, por que Deus colocou aquela bendita árvore no jardim? Não era melhor não ter colocado árvore nenhuma ali? Eu também acho que seria. Mas se a árvore não estivesse ali, o homem não teria poder de escolha. Livre não é só quem pratica o bem. Livre é quem pratica o bem, tendo a oportunidade de praticar o mal. Se Adão não tivesse a oportunidade de praticar o mal, ele não seria livre. Nós seríamos escravos do bem. Desculpa a filosofia. Mas é uma forma da gente entender. Quando Deus que a gente serve me liberta, Ele diz, Neil, o que eu dou ao que foi alcançado pela minha graça, não é a impossibilidade de errar, de pecar, de se perder, de se arrebentar, de voltar para a cadeia. O que eu te dou é a possibilidade de não fazê-lo, caso não seja a tua vontade. O que eu restauro é o teu poder de dizer não e a tua vontade e capacidade de dizer sim. Agora, você é fruto das tuas escolhas. O que o homem semear, isso também colherá. Então não venha dizer que é Deus. Por que Deus nos dá essa liberdade? Porque Ele respeita a inteligência de Deus em nós. Ele me liberta e mostra ao mundo. Dentro em mim há uma pulsão que deseja isso. Mas Deus me liberta e me lembra, Neil, você tem minha imagem e semelhança, você tem capacidade de raciocínio. Você tem capacidade de dizer não. Você pode fazer tudo o que você quiser, mas usa a inteligência que eu te dei. Não seja um ser influenciável. Use o cérebro, seja inteligente. Não viva só de pulsões, tensões, tesões. Viva de conhecimento, porque o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. O que tem escravizado os homens não é o desejo da carne, é a ignorância que produz falta de amor próprio, que faz a gente se meter em cadeias idiotas, em cadeias sem parede. Se tem parede, tem porta, e a porta está aberta, nós vamos sendo as nossas próprias amarras, e aí, amarrados, viciados, infelizes, roubados de nós mesmos, vivendo uma existência sem sentido, lúgubre, cinza, infeliz. Fazemos coro àquele time que eu falei ontem, dos que são acometidos do que a Organização Mundial de Saúde hoje chama de epidemia silenciosa, os suicidas. Fazemos parte dos 350 milhões de deprimidos, de gente que a vida lhe foi sacada, gente que morreu antes da morte chegar. Pode acontecer com qualquer um, por circunstâncias diversas, mas algumas é problema de autogestão, incompetência no assunto autogestão. Deus nos liberta e nos liberta porque respeita a sua inteligência em nós. Quantos de nós temos recebido gente da nossa igreja para serem libertos, para serem curados, para pedirem um milagre que não precisariam se tivessem vivido corretamente? Quer ver um exemplo? Quanta gente chega no culto da família pedindo a Deus para restaurar o casamento. Deus, restaura o meu casamento está acabando. E nós homens somos a maior causa de solução de casamentos hoje, já falamos sobre isso. Restaura o meu casamento. Estamos pedindo o milagre da restauração do casamento. Um milagre que não precisaríamos pedir se eu, como marido, tivesse amado minha esposa e minha esposa tivesse submetido a mim. O papel da mulher, submissão. E o papel do homem, a missão, amar. Se eu amo, ela se submete fácil. Quase sempre o problema da insubmissão é a ausência do amor.
Agora, se eu amo, ela se submete. Uma mulher amada faz o que o marido quer e com prazer. Quantos de nós pais pedindo a restauração dos filhos, porque o meu filho está perdido, se rebelou? Ora, um milagre que Deus pode fazer e faz, que a gente não precisaria pedir se a gente estivesse presente na criação deles. Quantos pedindo a cura da cirrose? Milagre que não precisaria pedir se tivesse vivido com sabedoria, não tivesse bebido tanto. Quantos pedindo a cura da AIDS, que não precisaria ter se não vivesse uma vida tão promíscua e se vivesse usasse camisinha. Quantos chegando aqui dizendo que o diabo está se levantando contra mim, quando na verdade o sujeito é o seu próprio diabo. Não usou a inteligência que Deus deu. A sua fé não foi racional. A sua fé foi sensitiva, epidérmica, quase esotérica. Quem faz os meus passos sou eu. E eu devo andar de tal forma, em sabedoria, graça e conhecimento de Deus, para que Ele possa confirmar os meus passos. Sou eu que faço os meus passos. Portanto, segundo, dependendo desse planejamento, Deus anda no caminho comigo ou não. Não é eu, você é livre. Mostra pelo teu bom procedimento. E quando Deus olha para mim e vê o caminho que eu estou trilhando, Ele diz: esse meu filho crê em mim, esse meu filho me ama, esse meu filho de fato anda na minha presença. Por quê? Não é porque eu estou dizendo: Deus, estou apaixonado por ti. Não, é por causa do meu caminho. É por causa da minha postura. É por causa de como eu vivo. Então quando Ele diz: olha, eu vou contigo só se o teu caminho for um caminho no qual eu encontro deleite, Ele está dizendo que Ele não negocia a sua soberania, isto é, não negocia o seu caráter, Ele não negocia princípios. Significa dizer que, se os meus caminhos não foram corretos, Ele não pode abençoar a minha conduta. Me ama demais, e o seu amor é eterno. Mas se Ele me ver andando no erro, por vontade própria, Ele não pode abençoar o meu erro. Aí a gente entende melhor o que Timóteo diz quando diz: ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Olha como eu já vi alguém interpretar esse negócio: olha, ainda que eu erre, Deus continua me abençoando. Ainda que eu me torne um bicho, Ele continua me abençoando. Te dando oxigênio, te dando ar, te dando tudo. Agora, o texto é para ser interpretado assim: ainda que eu seja infiel, ou seja, o caminho quem faz sou eu faço um caminho de infidelidade, eu faço um caminho no qual Ele está excluso, eu faço um caminho que não glorifica o seu nome, eu faço um caminho cujo fim é abismo. Bom, eu estou sendo infiel, Deus continua fiel, ou seja, Ele não pode continuar dando a esse ser no qual me tornei a mesma coisa que Ele dava quando eu era aquele ser que estava na presença dEle. Porque o encontro de gente frustrada com Deus, decepcionada com Deus, está aqui dizendo: Deus, Tu me prometeste que ia fazer, Tu me prometeste que ia dar, Tu me prometeste que ia usar, Tu me prometeste que ia usar, Tu me prometeste que ia dar. Agora pense aqui comigo, irmão, seja honesto, seja homem. Quando Deus prometeu isso, você era isso que você é hoje? Porque se Deus prometeu, Ele falou contigo, se falou contigo, vocês tinham intimidade. Agora, o que acontece com muitos de nós? Vamos para caminhos tortuosos, não temos paciência para esperar. Quem não espera, se desespera. No desespero, vai tentar resolver da sua própria forma, porque não teve perseverança. E ele vai se deformando, o ser vai se deformando, o discípulo vai sendo deformado. Vai nascendo uma entidade em nós que a gente não conhece, muito menos Deus. Nós vamos morrendo, nós vamos sendo desconstruídos. O diabo vai tragando a gente, como diz o texto. Só tu pegar um cigarro. Tragou, o cigarro diminuiu, poeira. Outro trago, o cigarro diminuiu, poeira. Outro trago, até virar guimba. O diabo vai tragando, até a tua existência não existir mais. Virou pó. Aí do discípulo você vira uma coisa que você nem sabe, um ser híbrido. Aqui você é infeliz.
e diz: Deus, cadê as tuas promessas? Deus vai dizer: eu não prometi nada para isso que você é, meu filho. Eu prometi para aquele que você era quando estava na minha presença. Esse ser no qual você se transformou nesse caminho eu não conheço. Não há promessa para essa mentira que você se transformou. Não há promessa para esse ser híbrido no qual você se transformou. Não há promessa para essa coisa na qual você se transformou no caminho. Há promessa para aquele que você é na minha presença. Foi por isso que Eutico, quando se converteu depois da fuga, porque ele fugiu do patrão e caiu na cadeia. Quem está fugindo de si mesmo ou da sua própria condição, só troca de cadeia. A sorte é que na outra cadeia tinha Paulo. E ele conhece o Deus de Paulo. E Paulo diz assim: agora que você conhece a Deus, o caminho para o futuro de glória é o retorno à tua essência. E Paulo manda ele para casa de volta, manda para o patrão. Você quer, Eutico, você quer, Filemão, seguir em vitória? Então retorna. Não tem como, irmão, eu seguir em frente em vitória se eu não voltar a ser quem eu fui nele um dia. E eu tenho visto tantos de nós se perdendo no caminho. Como eu falei, o pastor que me trouxe a Jesus hoje é ateu. Um camarada que não me falava de Jesus, ele era o próprio Jesus para mim. Eu olhava para a vida dele, eu tinha apetite pelo Deus dele. Eu olhava a vida dele, como ele tratava a mulher, como ele tratava o filhinho, que era molequinho. O carinho que ele tinha pela divindade, a forma como ele lidava com a sua religião. Aquilo me era tão gostoso, tão saboroso. A alegria que emanava do seu peito, o brilho nos seus olhos. Cara, há uma coisa diferente nesse homem, eu quero isso que é diferente nele. A vida dele era uma carta para mim, o cheiro dele era o cheiro de Cristo para mim, a santidade dele era a santidade atraente, não repelente. A santidade dele me atraiu ao seu Deus. Hoje ele está perdido, em cadeias. Como que isso acontece? Porque a gente começa a trilhar caminhos e Deus permite, que ele não pode autenticar. E por que ele não pode autenticar? Porque ele não negocia princípios. Se nós decidirmos viver longe dele, ele respeitará a liberdade que nos deu. Ele respeitará essa condição. Mas Deus, entende que liberdade é uma via de mão dupla. Neil, você é livre para não me servir. Neil, você é livre para me servir. Escolha, vida e morte. Bênção ou maldição, está na Bíblia desde sempre. Aí eu escolho não servi-lo. Eu não quero saber de Deus, eu não quero saber de igreja. Quer saber? Eu já ganhei dinheiro, já arrumei minha mulher, já arrumei minha vida. Eu não quero mais ficar ali dando de bitolado, dando satisfação para apóstolo. Eu não quero mais saber de ficar cuidando de vida de ninguém. Eu não quero mais saber de minha vocação. Quer saber? Eu vou ver minha vida, eu sou livre. E você vai, legal. E no caminho você se deforma e morre antes da morte chegar. Aqui nós vemos essa geração dizendo: se Deus existisse, o mundo não estava como está. Se Deus existisse, como é que isso teria acontecido com essa menina? Como é que Deus pode, se Ele é bom, permitir tanto mal na vida de tanta gente? Porque Deus. Ora, pelo amor de Deus, irmão. Você vem dizer que Deus é mal, é bom, não é bom porque tem mal na terra? Você vem dizer que Deus não existe, porque senão não se justificaria a fome, a doença, a morte, a desgraça. Estava lá na UFRJ alguns meses atrás, falando sobre espiritualidade e saúde, num fórum, me convidaram para falar. No final eu citei Salmo 34, provai e veja que o Senhor é bom. Uma universitária me interpela, diz assim: pastor, uma interpelaçãozinha? Eu falei: pois não. Pô, o senhor foi tão bem na sua palavra, mas no final o senhor citou um texto bíblico que falou de Deus e estragou tudo. Eu falei: é mesmo? Pô, que pena. Mas posso fazer uma pergunta? Sobre o quê? Sobre esse seu Deus. Não, mas Deus não existe, vai perguntar sobre nada? Ela deu uma sorrisinha. Não, pode perguntar, perguntou. Pô, há uma incongruência nesse versículo. O senhor falou que provai e vede que o Senhor é bom. O Senhor é bom? É. Pô, há um antagonismo aí. Senhor não é o que controla? Senhor não é o que rege? Senhor não é o que domina? Senhor não é o que detém o poder? Senhor não é o chefe? É.
E o senhor não falou que esse senhor é bom? Falei. Então, se ele é senhor, rege, domina, controla, como há tanta maldade na terra? Como há tanta perversidade no mundo? Como esse senhor que é bom permite crianças nascerem assim, famílias se desgastarem, tanta corrupção, tanta maldade? Então, é uma incongruência, pastor. Se ele é senhor, então ele não é bom. E se ele for bom, ele não é senhor. Olha a pergunta da mulher, da garota. Tu falaria o quê? Eu ia falar, cala a boca, menina, quer me envergonhar? Não é? Não, mas eu não falei isso. Eu falei, esse aqui é o problema. Você só está falando do Senhor e do seu adjetivo. Mas a palavra anterior diz, provar e vede. Vocês querem ver sem provar. A fé cristã é a única fé que oferece, aspas, um produto, sem que você veja o produto primeiro. Como assim? A gente está oferecendo o Deus de paz é a paz de Deus. O Deus de graça é a graça de Deus. O Senhor que é bom é a bondade de Deus. Aí vocês que não têm fé falam assim, mas cadê? Cadê o produto? Não tem como ver. Tem que pagar para receber. Qual é o preço? Fé. Mas o que eu estou comprando? Não dá para mostrar. E como é que eu vou comprar uma coisa que eu não estou vendo? Pela fé. Pode dar uma confusão na cabeça de quem não tem fé, cara. Porque eu compro um produto que eu não estou vendo. Mas ainda assim eu compro. Depois que eu compro, experimento, aí é igual a bendita da teologia da eleição, né? Só foi eleito antes, se é predestinado, é predestinado. Eu costumo dizer o seguinte, como alguém me ensinou, é muito fácil entender, né? Na porta do lado de fora do céu está dizendo, só vinde a mim todos. Se você vem, entra, do outro lado da porta está escrito, você foi eleito. Está resolvido. Agora, eu preciso entrar nessa porta. A menina, ela quer ver a bondade de Deus, mas não quer provar. É igual Cíntia. Eu tenho uma ovelha que trabalha na ONU, está fazendo mestrado na Itália. Na defesa do mestrado dela, eu fui. Ela falou sobre sociedade, religião. Falou sobre fome, principalmente na África. Um professor da banca falou assim, pô, Cíntia, você foi muito bem, mas você falou em Deus. Citou ele como sendo o pão da vida e tal. Deus não existe. Se Deus existisse, não tinha fome na terra. Eu estava sentado aí onde vocês estão, os caras da banca, e ela em pé, na defesa de tese dela. Se Deus fosse bom, não tinha fome na terra. Aí a Cíntia teve um insight assim na hora. Falou assim, mas o que Deus tem a ver com a fome, professor? Ele não é Deus? Ele não tem controle de tudo? Tem, mas Deus não tem nada a ver com a fome. Por que tem gente com fome na terra, professor? Porque o senhor tem 2 pães e não compartilha. O senhor compra pão francês, não come tudo, endurece e joga fora. O culpado da fome é o senhor, professor. O culpado da fome sou eu. O culpado da fome é quem não está com fome, professor. Deus não tem nada a ver com isso. E é disso que eu estou falando, gente. Nós precisamos, nesse tempo, de gente inteligente, de gente da área da informática, que use a sabedoria que Deus deu, que construa caminhos que por si só revelam que há um Deus nele. Numa geração que não ouve mais com o ouvido, ouve com os olhos. Essa geração não ouve mais o que a gente prega, ela ouve o que a gente vive. Elas acreditam no que vem. E quando o Senhor diz, trilha o teu caminho de forma que eu possa abençoar, Ele está dizendo, eu só vou no caminho se eu puder autenticar, senão você está sozinho. Ele respeita a liberdade que nos deu, e a liberdade é uma via de mão dupla. Se você não quer vir comigo, eu respeito, mas não exija que eu vá contigo, se você não me quis no caminho. Você quer andar longe de mim, meu filho? Ande, eu te respeito. Mas quando tiver no buraco, não diz, Deus, onde é que tu estavas? Por que tu me abandonaste? Não, Deus não abandonou. Está na palavra que Ele não poderia autenticar
o nosso erro, mesmo nos amando de tal forma. Quem faz os meus passos sou eu. E se eu quero que Deus caminhe comigo, eu devo andar em caminhos que Ele possa autenticar. Porque se eu digo no templo, se eu digo no congresso, se eu digo na igreja, se eu digo no discurso que eu te amo, que eu te quero, que eu te desejo, que eu te busco, que eu quero mais, mas a minha vida não diz a mesma coisa, o que conta para Deus é o que a vida diz e não o que a boca diz no templo. O que sobra é frustração. Como eu preguei ontem, o que acontece aqui não é importante. O importante é o que a gente faz com o que acontece aqui. O que você vai fazer com o que Deus está ministrando no teu coração aqui. As verdades que a palavra tem confrontado dentro de você, que precisam de conserto diante dele, o que você vai fazer com isso? Porque disso depende o resto da sua vida. Nosso sonho, nosso objetivo, nosso desejo é que nós saímos daqui mais do que homens de Deus, saímos daqui homens que olham para o seu próprio problema, para a sua própria fraqueza e busquem conserto, porque não é pecado estar em fraqueza. Pecado é se entregar à fraqueza sem luta. Pecado é por causa da covardia, deixar que essa fraqueza se estabeleça como status quo definitivo. Nós precisamos consertar a nossa vida. Agora, se isso é uma realidade, quem faz o meu caminho sou eu. Dependendo do caminho que eu faça, Deus vai comigo ou não. Termino dizendo o melhor de tudo. Para quem tem Deus no caminho, o resultado já não é mais uma preocupação. Se eu estou no caminho que Deus está comigo, eu não quero nem saber onde é que isso vai dar, meu irmão. Se eu estou seguindo a Jesus, eu não quero nem saber onde isso vai dar, porque eu sei com quem eu tenho andado. Ora, se isso é uma realidade, veja as bênçãos que a gente tem disso. Se eu sei que eu estou no caminho que Deus sonhou para mim, sou o que sou no coração dele, tenho a sua parceria, bom, já não me preocupo tanto com o destino. Primeira bênção, a ansiedade é vencida. Eu não fico desesperado, vai dar certo, vai dar certo. Vai dar, vou conseguir, não vou conseguir. Ai, meu Deus do céu, como é que vai ser? E se o diabo... Desespero. A ausência de paz. A Bíblia diz uma coisa tremenda, que nos tira a paz do caminho, é não saber se esse é mesmo o caminho. E se assim o é, a pergunta é sempre a mesma, será que vai dar certo? Será que Deus vai abençoar? Ora, se você está no caminho e tem convicção que anda em intimidade com Ele, a Bíblia diz que nós somos abençoados pela paz, mas a ansiedade faz o quê? Ela arrefece o poder da paz. E a Bíblia diz lá em Colossenses 3,15 o seguinte: a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados num corpo, domine em vossos corações, ou seja, vosso árbitro em vossos corações. A paz para a qual nós fomos chamados, a paz é o nosso chamamento. Agora, essa paz é produto de quem está nele, com ele, vive para ele, e está no caminho com ele. Então a gente tem paz e descansa, o Senhor está comigo. Ele vai dar vitória. Ele vai abençoar o fruto do nosso trabalho. Porque nós vencemos a bendita da ansiedade. O que a ansiedade faz, irmão? Qual o problema da ansiedade? A ansiedade desconfigura o valor do hoje. Desconfigura o valor do hoje. E qual o problema disso? Para nós só existe o hoje. O que a ansiedade faz? Estamos aqui, não estamos no dia 30, não é isso? Você está aqui sentado no dia 30, preocupado com o problema lá do dia 3 de setembro. Oh, meu Deus, eu estou aqui muito preocupado. Eu tenho a conta para pagar, prova fazer, cirurgia fazer. Tem uma entrevista fazer lá na frente. A ansiedade, né? Ansiedade, você está no dia 30, mas o teu ser está lá no dia 3. Ela anula o poder do hoje. O que é ansiedade? Excesso de futuro no presente. Você está no hoje, mas preocupado se vai dar certo, se é de Deus. E o hoje? Hoje tu não está vivendo, porque você foi sequestrado pela terça-feira. O dia 30 não conta na tua agenda, porque você foi sequestrado pelo dia 3. Alguns, tomados pela ansiedade, não só perde o hoje, porque está com excesso de futuro no presente, mas não consegue se libertar do passado enquanto culpa. O que é culpa? A ausência de passado no presente.
Ansiedade. Quantidade de futuro no presente. Culpa. Quantidade de passado no presente. É a gente que está aqui no hoje tomado lá pela mágoa, pela ofensa, pela perda, pela humilhação, e não perdoa, está preso. O hoje está aqui, mas ele está lá no dia 25, e ele está preso lá, e o outro está preso lá na frente, o outro está sequestrado pelo futuro, o outro aprisionado no passado. E o hoje não tem. E qual o problema disso? Porque Deus só age no hoje. Imaginemos que fosse vontade de Deus te abençoar no dia 30 de setembro de 2014, de agosto de 14, que é hoje. Mas você está sequestrado pela ansiedade. Se ele chega aqui hoje, você está lá no dia 3, ele não te acha. Cadê o Neil? Ué? Pastor, Deus, Neil está lá na terça-feira, ele vai fazer uma cirurgia, ele já está lá, desesperado. Cadê o Neil? Não, ele está preocupado com o xingamento que ele teve no trânsito lá no dia 25. Está entendendo o que eu estou falando? E nós só temos o hoje. Pense, não há no hoje mal suficiente para desconfigurar a vida de ninguém. Quem está sendo sufocado pela vida, não está aguentando, é porque ou trouxe passado ou trouxe futuro. Porque se viver só o hoje, não sucumbe, vai ficar de pé e vai ter vitória no nome de Jesus. Agora, se isso é vivido mais do que pregado, venço a ansiedade. Por quê? Porque ele está segurando a minha mão. Se o caminho lhe agrada, ele segura a nossa mão. Ainda que caia, não ficará prostrado. Eu caí, puf. Pô, cara, vamos embora, né? Fui humilhado, ele está seguro na mão. Me traíram, ele está seguro na minha mão. Um precipício se abriu, ele me segura. Estou tentando me ensoberbecer por causa da vitória. Ele me Neil, volta. Né? Mergulha na realidade, não esquece de onde você veio e quem você é. Permanece humilde, simples. Porque ele está segurando na nossa mão. Confirmados pelo Senhor são os passos do homem cujo caminho ele se deleita. Ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor lhe segura a mão. Para quem está seguindo a Jesus, o resultado já não interessa mais. Porque eu sei que se cair, ele te segurou na minha mão. Se tiver cilado, ele está seguro na minha mão. Se passar pelo vale da sombra e da morte, ele segurou na minha mão. Se eu tentar desistir, ele segurou na minha mão. Se eu for humilhado, se eu for esmagado, se eu for, ele segura a minha mão. E para quem segurou na mão de Deus, irmão, não há quem possa derrotar. Então saia daqui, depois desse congresso, e diga ao Senhor Deus, eu preciso fazer um conserto no meu caminho. Eu não quero ser um na igreja e outro fora dela. Eu não quero ser um na igreja e outro em casa. Eu não quero que tu abençoes aquele homem que eu sou na multidão. Eu quero que tu abençoes aquele homem que eu sou quando não tem ninguém olhando para mim. Eu quero trilhar um caminho, Deus, no qual tu tenhas prazer de estar comigo. Eu quero me transformar num filho que tu digas o mesmo que tu disseste para aqueles lá em Hebreus, que tu não te envergonhas de ser chamado seu Deus. Eu quero ser um filho para o qual o Senhor possa dizer, é meu filho em quem me comprazo. Eu quero viver um caminho no qual tu tenhas prazer. Ajuda-me, Deus. E você vai ver quando você se humilhar e confessar e dizer em verdade que é isso que você deseja. Ele começa a nos ajudar a trilhar um novo caminho, a construir um novo caminho. Que esse congresso seja um marco divisor da tua história, se necessário for. Se você foi humilhado na tua história até aqui, que daqui para frente você seja o escritor dessa história e que você escreva uma história de glória. Mas lembra, só é possível se o caminho que eu construir for um caminho no qual ele se deleita. Que ele nos abençoe. Deus abençoe os irmãos. Até um dia.